Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo. Bem-vindos com todo o coração a este momento especial de reflexão e renovação espiritual. Hoje, vamos embarcar juntos em uma jornada transformadora para descobrir como tornar sua casa e sua família um refúgio seguro, livre de influências negativas, maldições espirituais ou qualquer energia que possa ameaçar a paz do seu lar. Vivemos em tempos desafiadores, e a Bíblia nos alerta com clareza em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Essas palavras nos lembram que nossa batalha é espiritual, e nosso lar, o lugar onde nossas famílias crescem e se fortalecem, precisa de proteção divina. Mas não estamos sozinhos nessa luta. Os ensinamentos inspirados nos guiam com sabedoria. Ellen White, em O Lar Adventista, página 19, nos oferece uma orientação preciosa. A casa deve ser purificada de toda influência maligna, e a presença de Deus deve ser invocada diariamente. Essa mensagem nos convida a transformar nossos lares em santuários, onde a luz de Deus brilha intensamente, afastando qualquer sombra. E a melhor ferramenta para isso? A palavra de Deus, especialmente os Salmos, que são orações vivas, cheias de poder. Neste vídeo, vamos explorar 7 salmos que, quando lidos com fé e aplicados com intenção, têm o poder de limpar sua casa de maldições e proteger sua família contra os perigos espirituais dos tempos atuais. Antes de continuarmos, imagine por um momento sua casa cheia de paz, seus filhos dormindo tranquilos, sabendo que anjos estão de guarda. Isso é possível. A Bíblia nos dá promessas como o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E em Mateus 18:20, Jesus nos assegura: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esses versos nos mostram que a oração e a leitura da palavra são chaves para essa proteção. Então pegue sua Bíblia agora. Pause o vídeo por um instante se precisar e prepare-se para orar e aplicar essas verdades em seu lar. Vamos começar esta jornada juntos, passo a passo, para que sua casa se torne um lugar de santidade e segurança. Por que os Salmos? Eles são mais do que poemas. São orações inspiradas pelo Espírito Santo, projetadas para nos conectar com Deus em tempos de necessidade. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em cada um desses 7 salmos, entendendo seu significado, aplicando-os praticamente e orando com eles. Prepare-se para uma experiência que pode mudar a atmosfera do seu lar para sempre. Vamos nos aprofundar no primeiro salmo. Mas antes, reflita. Quando foi a última vez que você dedicou um momento para purificar seu espaço com a palavra? Se ainda não o fez, este é o momento perfeito para começar. Vamos começar com o Salmo 91, conhecido como o Salmo da Proteção Divina. Ouça com atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1. Esse versículo nos convida a viver sob a cobertura de Deus, onde nenhuma maldição ou ataque espiritual pode prevalecer. A Bíblia nos assegura em Salmo 91, 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Imagine isso, sua casa envolta por asas protetoras, como um ninho seguro para sua família. Ellen White nos orienta em O Lar Adventista, página 186, com estas palavras. A Bíblia deve ser lida diariamente na família para que sua influência purificadora se espalhe pelo lar. Esse conselho nos mostra que ler Salmo 91 em voz alta, com fé, não é apenas um ritual, mas uma ação que convoca a presença de Deus. Vamos aplicá-lo. Pegue sua Bíblia e caminhe por cada cômodo da casa recitando: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 11. Sinta a presença dos anjos acampando ao redor, como prometido em Salmo 34, 7. Faça isso com intenção, orando:
Senhor, cubra esta casa e minha família com tuas asas protetoras. Mas por que esse salmo é tão poderoso contra maldições? Pense na história de Israel no deserto. Em Números 21, de 6 a 9, quando serpentes atacaram o povo, Moisés ergueu a serpente de bronze por ordem de Deus, e os que olharam para ela foram salvos. Da mesma forma, olhar para a promessa de Salmo 91 com fé nos livra das serpentes espirituais de hoje. Experimente ler o salmo inteiro hoje à noite, talvez com sua família, e observe como a atmosfera muda. Se nunca fez isso, comece agora. Pode ser o primeiro passo para uma casa purificada. Nosso segundo salmo é Salmo 23, uma oração de restauração e provisão. Ouça: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Esse versículo nos lembra que Deus cuida de nós como um pastor cuida das suas ovelhas, afastando qualquer maldição de escassez ou desespero. Em Caminho a Cristo, página 121, encontramos: A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, dissipando as trevas. Essa luz dissipa as sombras que podem se acumular em nosso lar. Aplique isso caminhando pela casa e recitando: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. Essa declaração é uma arma contra o medo e a opressão. Reúna sua família e ore juntos, agradecendo a Deus por ser o pastor que guia. Repita diariamente, pode ser antes das refeições ou ao deitar, para que a restauração se estabeleça. Pense em Davi, o autor deste salmo, que enfrentou leões e ursos como pastor. Sua confiança em Deus o protegeu, e o mesmo pode proteger seu lar hoje. Agora, vamos ao terceiro salmo, Salmo 51, uma oração profunda de confissão e renovação que tem o poder de limpar sua casa de maldições provenientes de pecados passados, heranças espirituais ou energias negativas acumuladas. Ouça com atenção o verso central. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Essas palavras, escritas por Davi após seu pecado com Batseba, são um clamor por purificação que ressoa através dos séculos, alcançando até os cantos mais escondidos do nosso lar. A Bíblia nos dá uma base sólida para isso em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esse versículo nos convida a abrir o coração, não apenas individualmente, mas como família, para que a cura espiritual chegue ao nosso ambiente. Imagine por um momento. Maldições de gerações passadas, como rancores ou desobediência, podem se infiltrar em nossa casa se não forem confrontadas. Salmo 51 nos oferece a ferramenta para isso. Em O Desejado de Todas as Nações, página 362, Ellen White nos inspira com estas palavras. A confissão sincera abre o caminho para a purificação. Essa orientação nos leva de volta a Davi, que após ser confrontado pelo profeta Natã, derramou seu coração em arrependimento. Em 2 Samuel 12:13 lemos: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. A confissão de Davi trouxe restauração, e o mesmo pode acontecer em seu lar. Caminhe por cada quarto orando em voz baixa ou em silêncio. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, 2. Peça a Deus para remover qualquer peso espiritual que possa estar afetando sua família. Mas como aplicar isso? Comece reunindo sua família em um momento tranquilo. Explique que, assim como Davi, todos nós carregamos imperfeições que podem abrir portas para o mal. Ore juntos, talvez com uma vela acesa como símbolo de luz divina, recitando: Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Salmo 51, 9. Faça isso com humildade, deixando que cada membro expresse se desejar algo que gostaria de confessar ou entregar a Deus. Essa prática não só purifica, mas une a família em um propósito comum. Pense na história de Josué em Josué 7, quando o pecado de Acã trouxe maldição sobre Israel. Após a confissão e a remoção do pecado, a bênção retornou.
Da mesma forma, confessar e orar com o Salmo 51 pode quebrar cadeias espirituais em seu lar. Experimente dedicar uma noite por semana a essa oração, talvez toda sexta-feira, antes do sábado, para preparar o coração para o descanso divino. Sinta como a graça de Deus transforma os espaços, trazendo paz onde antes havia tensão. Nosso quarto salmo é Salmo 121, uma canção de vigilância divina que protege sua casa e família contra perigos noturnos, acidentes ou ataques espirituais. Ouça com reverência. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Essas palavras nos elevam a uma confiança absoluta na proteção contínua de Deus. A Bíblia reforça essa promessa em Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará seguro. E no próprio Salmo 121:4 encontramos: Eis que não tosquenejará, nem dormirá o que guarda Israel. Imagine isso. Enquanto você dorme, um guardião celestial vela por sua casa. Para aplicá-lo, caminhe pelas portas e janelas recitando: O Senhor é o teu guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmo 121, 5. Ore com fé, pedindo que Deus estabeleça uma barreira invisível ao redor do seu lar. Pense na história de Pedro em Atos 12, 5 a 11. Preso e destinado à morte, ele foi libertado por um anjo, enquanto a igreja orava. Essa vigilância divina pode se manifestar em sua casa se você invocar Salmo 121. Experimente orar esse salmo antes de dormir, talvez com suas crianças, ensinando-as a confiar no guardião que não dorme. Coloque as mãos nas janelas e declare: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Faça isso como um ritual familiar e sinta a segurança crescer. Quinto, temos Salmo 103, uma oração de gratidão que traz cura e remove maldições de doença ou discórdia. Ouça: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, 2. Esse salmo nos convida a reconhecer as bênçãos de Deus, o que dissipa energias negativas. Isaías 53, 5 nos assegura: Pelas suas pisaduras fomos sarados. Caminhe por cada canto da casa orando: Que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. Agradeça por cada membro da família, expulsando amargura ou enfermidade. Pense na cura de Naamã em 2 Reis 5, 1 a 14. Sua obediência à palavra trouxe restauração. Faça isso diariamente, talvez pela manhã, para manter um ambiente saudável. No sexto salmo, mergulhamos no Salmo 27, onde a luz divina rompe as trevas do medo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27, 1. Essa passagem não é apenas um consolo, mas um escudo contra inseguranças que rondam nossas casas. Imagine-se caminhando pelos corredores à noite, declarando essa verdade em voz alta. O medo não encontra espaço onde a luz de Cristo brilha. João 8,12 nos confirma: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ao aplicar o Salmo 27 em sua casa, percorra cada entrada, cada canto escuro e declare: O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, 1. Esse ato profético transforma ambientes de tensão em refúgios de paz. Ao final, reúna a família para orar o versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Esse ritual não só expulsa o medo, mas também renova a esperança, criando uma atmosfera de coragem e confiança que fortalece cada coração. Seguindo para o sétimo salmo, encontramos em Salmo 46 uma fortaleza inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Esse texto traz segurança diante do caos, lembrando que mesmo quando as águas rugem e os montes se abalam,
há paz para quem confia no Senhor. Aplique esse salmo caminhando pela casa em silêncio, repetindo: cessai de lutar e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Essa prática convida à presença divina e dissipa contendas, fortalecendo a unidade familiar. Isaías 26, 3 ecoa essa promessa: tu conservarás em paz aquele cujo intento está firme em ti. Esse é o segredo para transformar não apenas o lar físico, mas também os corações que nele habitam. Declare em voz firme que sua casa é um lugar de refúgio, um espaço blindado pela fortaleza de Deus. Onde há angústia, ele traz alívio. Onde há divisão, ele planta reconciliação. Assim, Salmo 46 sela a paz que não pode ser abalada pelas tempestades da vida. Chegamos à conclusão desse poderoso ciclo espiritual. 7 salmos, 7 passos de transformação que têm o poder de limpar, proteger e restaurar sua casa. Do Salmo 91, que cobre com asas protetoras, ao Salmo 46, que ergue muralhas inabaláveis, cada oração é uma chave espiritual para abrir portas de bênçãos e fechar brechas contra maldições. Não são apenas palavras, mas armas divinas que agem diretamente no ambiente e no coração. Agora, o desafio é para você. Escolha um dos 7 salmos a cada dia. Ore em cada cômodo da sua casa e perceba como um ambiente se transforma. Durante essa semana, observe qual salmo trouxe mais paz, mais força e mais luz para você e sua família. E quando sentir essa mudança, volte aqui e deixe nos comentários qual desses salmos mais impactou a sua vida. Sua experiência pode ser a resposta que outra pessoa precisa para renovar sua fé. Se esse conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. A palavra de Deus tem poder para transformar lares e destinos. E agora eu te pergunto, qual desses salmos você vai começar a aplicar hoje mesmo na sua casa? Comente aqui embaixo e vamos juntos espalhar a luz da palavra. Amém?